Opa, aqui é o Levi e hoje a gente vai para mais um episódio da série DevFolio. E o tema do vídeo de hoje é freelancing, e esse é um tema que eu queria há muito tempo trazer aqui no canal, porque para quem não sabe, eu comecei no mundo do desenvolvimento fazendo freelance. Há mais ou menos 8 anos atrás eu fiz o meu primeiro curso de desenvolvimento de sites, só que na época eu ainda não tinha idade para trabalhar como desenvolvedor em alguma empresa. Por isso que eu fiz foi começar a fazer freelance, e foi assim durante alguns anos, e por isso que o freelancing é um tema tão especial para mim. E a ideia do vídeo de hoje é conversar um pouco sobre como você pode começar no mundo do freelance, desde aqueles desenvolvedores que só querem complementar a renda até aqueles desenvolvedores que querem de fato viver apenas de freelance. Então a gente vai conversar sobre como você pode começar, a melhor maneira de você negociar, onde você pode conseguir esses freelas e alguns assuntos, algumas dicas baseadas nesses anos de experiências que eu consegui fazer no freelance, beleza? E só um aviso rápido antes da gente começar o vídeo, é que a partir de fevereiro a gente vai começar as lives aqui no canal. Só que essas lives elas não vão seguir um cronograma fixo de dia e horário. E para você ser avisado sempre que a gente for fazer alguma live e também para você enviar sugestões e dúvidas para a gente conversar nessa live, eu vou deixar um link abaixo aí na descrição para você cadastrar o seu e-mail e todos os avisos, inclusive perguntas que você vai poder enviar e sugestões, a gente vai conversar sobre isso lá pelo e-mail, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, aqui eu separei algumas plataformas para a gente conhecer hoje e para a gente entender também qual faz mais sentido para você, dependendo do seu objetivo e também em qual momento de carreira você está, beleza? E aqui a primeira plataforma, ou melhor, a primeira categoria de plataforma, a gente pode chamar assim, que eu separei aqui é o Workana, tá? E aqui, juntamente com o Workana, a gente também tem o 99 Freelas. E eu estou trazendo essas duas plataformas juntas agora de uma vez só, porque elas fazem parte da mesma categoria, que são sites destinados a freelancing no geral. Então, esses sites são muito conhecidos, tanto o Workana quanto o 99 Freelas, e eles atuam como um intermediador de freelance entre os freelancers e os clientes que estão buscando por freelancers para aqueles projetos. E aqui a gente tem uma dinâmica bem bacana, que é onde o cliente ele publica os projetos aqui e os freelancers que estão cadastrados nessas plataformas, eles podem ver aqueles projetos e enviar suas propostas, assim como perguntar do projeto, ver os detalhes e assim por diante. Então essa é uma dinâmica bem bacana, porque você sabe a qual projeto você está aplicando exatamente e você sabe se você vai conseguir suprir a necessidade daquele projeto e daqueles clientes, beleza? Então vamos lá, deixa eu entrar aqui na minha conta do Workana. Beleza, já fiz o login aqui na minha conta e aqui nesse menuzinho de busca à direita é onde a gente consegue buscar pelos freelas, tá? Então vou clicar aqui só nessa lupa, sem título nenhum, sem busca nenhum, só para a gente ver os projetos de uma forma geral. E aqui a gente consegue encontrar de todos os tipos de projetos, desde aqueles que buscam desenvolvedores, programadores, designers, editores de vídeos, redatores, de todos os tipos de freelancers. A plataforma, o Workana, ele comporta tanto o Workana quanto o 99 Freelas, tá? Se a gente clicar aqui para fazer uma busca, deixa eu mudar aqui para projetos. Beleza, aqui também a gente consegue encontrar todos os tipos de projeto, tá? Aqui a gente tem um menu à esquerda, tanto no Workana como no 99 Freelas, para a gente limitar a nossa busca, tá? Então se eu clicar aqui, deixa eu clicar em programação de apps para Android e iOS, Android, iOS e outros, né? A gente pode ver aqui os diversos tipos de aplicativo, a gente pode aplicar algum filtro, por exemplo, React Native aqui nesse caso, e a gente pode buscar de fato pelos projetos que fazem mais sentido para o nosso portfólio e porque a gente busca, tá? E aqui a gente já consegue visualizar o preço, esse tipo de coisa. Em todos os sites é bem parecida essa dinâmica. E uma coisa que é muito importante que você faça antes de você começar a aplicar para os projetos, é que você preencha corretamente o seu perfil, tá? Então clicando aqui na sua foto com o botão esquerdo mesmo e vindo aqui em meu perfil, você consegue, esse aqui é o meu portfólio de cliente, aqui no portfólio de freelance, você consegue adicionar algumas coisas, algumas informações sobre você, o seu histórico de freelancer, se você tem certificação, e tem uma coisa que é bem legal que você consegue fazer um link com o Behance. O Behance, para quem não conhece, é uma plataforma de portfólio muito utilizado principalmente por designers. Então se a gente abrir aqui, Behance,
Esse aqui, para quem não conhece, é o Behance. O Behance é uma plataforma muito massa, que é utilizada principalmente pelos designers, onde eles utilizam como um portfólio para publicar as suas criações, os seus designs. E também um outro uso da ferramenta do Behance é que a gente também consegue utilizar como uma fonte de inspiração para a gente buscar por layouts de projetos. Então, se a gente procurar aqui por mobile, por exemplo, a gente consegue ver vários projetos que foram criados, vários protótipos de tela para aplicações mobile. Isso é muito massa e é exatamente por isso que o Orkana integra tão bem com o Behance, porque você consegue utilizar o Behance aqui dentro do Orkana para mostrar os seus projetos. Então, mesmo se você não for um designer, se você for um desenvolvedor, aqueles desenvolvedores back-end, não tem problema. Você pode criar um portfólio no Behance e utilizar para postar pelo menos screenshots das suas aplicações, das aplicações que você construiu. Dessa forma, você consegue mostrar um portfólio de projetos bem mais agradável para os clientes que vão estar procurando freelancers aqui no Orkana, beleza? Outra coisa bem legal que a gente tem aqui no Orkana, a gente consegue ver aqui nesse menuzinho à direita, são os níveis que o Orkana tem, que o Orkana possui. Basicamente aqui a gente tem 6 níveis e esses níveis eles vão aumentando conforme os projetos que vocês vão pegando. Então você começa como Iron, que é o ferro aqui, e você vai aumentando, vai melhorando o seu nível conforme você vai pegando e entregando freelas aqui no Orkana, tá? Essa parte de entregando é bem importante, porque o Orkana ele preza muito pelos freelancers que entregam seus projetos. Porque quando você pega um projeto e você desiste desse projeto, acaba passando uma imagem ruim para quem está contratando. Por isso, quando você entrega todos os seus projetos e em um bom tempo, o Orkana vai premiando, digamos assim, cada vez mais o seu perfil. E aqui a gente tem do Iron, a gente passa pelo bronze, pelo silver aqui, que é o prata, o gold, o ouro, aqui o platina e, por último, o que eles chamam de Freelancer Hero, que é o nível mais alto na categoria dos freelancers aqui do Orkana. E quanto maior o seu nível, quanto mais tempo, quanto melhor o seu portfólio aqui, mais você consegue algumas bonificações na plataforma. Como, por exemplo, quanto maior o seu nível, mais propostas você pode fazer para os projetos. Então, se a gente voltar aqui nos nossos projetos, a gente consegue ver a gente consegue ver praticamente todos os projetos, mas dependendo do seu nível, você não vai conseguir enviar propostas para todos, tá? E você tem também uma limitação de quantos projetos você pode enviar por semana. E quanto mais você vai melhorando isso, mais propostas você vai conseguir fazer para os projetos, tá? E aqui uma parte que vale a pena ser citada é quanto às limitações. Tanto o Orkana como o 99 Freelas, eles limitam algumas funcionalidades, tanto para freelancers novatos que estão começando agora na plataforma, como também para quem não possui os planos pagos que eles oferecem. A limitação do Orkana é uma limitação de quantas propostas e quantas mensagens você consegue enviar para os clientes. Então aqui a gente pode ver que existem diversos projetos, mas você tem um limite de quantas propostas você pode enviar para esses projetos, tá? E essa limitação, ela diminui conforme o plano que você escolhe e também conforme o nível que a gente acabou de falar agora há pouco. Quanto maior o seu nível também, mais mensagens, mais propostas você consegue enviar. E se você tiver uma conta paga aqui da plataforma, você também consegue enviar mais projetos. Em nenhuma das alternativas a gente vai ter um envio de propostas ilimitadas, tá? Mas quanto maior o seu nível, mais você consegue enviar propostas, e se eu não me engano o limite de propostas do Orkana é 50 propostas por semana, tá? Já no 99 Freelas é um pouquinho diferente. Aqui no 99 Freelas eles não limitam o quanto de propostas de mensagens você pode enviar, o que acaba fazendo com que os projetos sejam bem mais concorridos. Mas em contrapartida, o que eles limitam aqui é que você não pode enviar, na sua conta gratuita, desculpa, você não pode enviar propostas para os projetos nas primeiras 24 horas. Então você precisa esperar 24 horas para você poder enviar uma proposta, uma mensagem
para algum projeto que foi criado aqui através do 99 Freelas, beleza? Uma outra diferença que a gente tem aqui do 99 Freelas para o Workana é que aqui no Workana você não consegue conversar com o cliente fora da própria plataforma. Se você tentar fazer isso, enviar número de telefone, enviar conta de alguma outra rede social, você vai ser banido da plataforma e eles deixam isso bem claro. Já no 99 Freelas não existe essa limitação. E o principal motivo de eu recomendar essas duas plataformas, tanto o Workana como o 99 Freelas, para você começar no mundo do freelance, é que você consegue encontrar dos mais diversos tipos de freelas aqui para você, e você consegue encontrar o que mais se adapta para o seu portfólio. E principalmente para quem está começando, o que eu recomendo é que você busque por freelas mais simples e que demandem menos tempo, porque dessa forma você vai conseguir ter uma noção, ter o primeiro contato sem tanta responsabilidade, já que projetos mais simples, projetos que vão demandar menos tempo, eles não vão requerer tanta senioridade, digamos assim, naqueles projetos. Então, se a gente vir aqui, deixa eu colocar programação aqui no geral, e aqui a gente vai ver diversos tipos de freelas. Por exemplo, esse aqui, script para deletar amigos do Discord. Então aqui a gente consegue ver que é um projeto bem simples, que é criar apenas um script que ele integre com o Discord, e aqui a remuneração que ele colocou é entre 210 e 400 reais para você criar esse script. E aqui, clicando em ver mais, você consegue ver os detalhes do projeto, ver exatamente o que é que ele está buscando e se você consegue fazer essa integração. E a dica que eu gostaria de passar para você aqui é que mesmo que você não tenha o conhecimento necessário para aquele projeto, se você acredita que você consegue aprender aquilo em tempo hábil para você conseguir entregar o projeto, a dica é que você envie uma proposta mesmo assim, porque no mundo da programação a gente nunca vai saber de tudo, mas a gente tem que saber estudar e procurar e localizar as melhores fontes para a gente conseguir realizar aquela determinada funcionalidade. Por isso é muito importante, Levi, eu não sei usar a API do Discord, nesse caso aqui, tá? Nesse exemplo aqui, desse script aqui. Não sei usar a API do Discord, mas se você acha que você consegue aprender, dá uma olhada na documentação, veja se você consegue aprender, e se você conseguir, não tem porquê, envie uma proposta para esse freela para você negociar da melhor forma possível, beleza? E aqui uma outra dica que eu gostaria de dar para você é que você não é obrigado a seguir essa recomendação aqui de remuneração que está sendo colocada nos projetos. Esse aqui é um valor pré-definido pelo cliente, mas você pode sim enviar uma proposta que foge desse valor aqui, tá? Se você achar que faz sentido você enviar uma proposta que fuja desse valor, não tem problema, você consegue enviar, você consegue cobrar por hora, não tem problema. Aí vai entrar um pouco na parte de negociação, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas você consegue sim enviar valores que não estão de acordo com isso aqui, e claro, vai da negociação com o cliente, se ele vai aceitar ou não, mas tem que fazer sentido você estar cobrando a mais, tá? E agora a gente pode ir de fato para a negociação desse projeto com o cliente, tá? Para isso vou usar esse projeto aqui que a gente está utilizando há vários exemplos já. E aqui, quando a gente clica em enviar uma proposta, a gente tem duas opções aqui de cara, tá? A primeira opção aqui que a gente tem na esquerda é realizar uma proposta direto para esse cliente. E a segunda opção que a gente tem é de fazer uma pergunta antes de enviar uma proposta. Eu sempre gosto de enviar perguntas antes de enviar propostas para os clientes. Isso porque, às vezes, alguma expectativa do projeto ela pode ficar desalinhada e não fazer sentido para algum dos lados. Por isso, sempre envie perguntas, faça quantas perguntas você achar necessário, porque você consegue, dessa forma, alinhar as propostas para os dois lados, tá? E além disso, como eu falei antes, o Workana ele preza muito pelos freelancers que entregam seus projetos, que vão até o final naquele projeto. Então, quando você clica aqui em realizar uma proposta e o cliente aceita, o ideal é que você vá até o final naquele projeto, que você entregue aquele projeto de fato. Você pode cancelar nas 24 primeiras horas, mas depois disso, se você cancelar, o seu perfil ele vai ser prejudicado, o seu ranking também.
Uma outra coisa bem legal que você pode fazer, tanto aqui na parte da proposta como aqui na parte da pergunta, é você enviar anexo, principalmente PDF de portfólio. Isso é uma parte bem legal aqui do Orkana, que onde você consegue enviar um PDF contendo o seu portfólio, os projetos que você fez e coisas desse tipo, porque não é permitido você enviar links externos aqui no Orkana, tá? Se você enviar links, provavelmente você não vai conseguir nem enviar a mensagem porque eles não vão deixar, mas se você enviar algum link de uma mídia social, por exemplo, se você tentar, provavelmente você vai ser banido ou suspenso da plataforma. Por isso, a melhor forma de você enviar o seu portfólio de projetos aqui é através de um PDF que você consegue anexar aqui na hora de você enviar uma pergunta, tá? E como sempre, eu gostaria de passar algumas dicas para você que vai começar no mundo do freelance agora, beleza? Essas dicas vão valer tanto para você que está buscando aqui nas plataformas que eu estou recomendando, como também para quando você pegar um freela por indicação, por exemplo. E a primeira dica é evite aquele 50-50. Esse é um sistema bem conhecido, muita gente utiliza, mas não é a maneira de você negociar o pagamento mais agradável, na minha opinião, tá? E essa metodologia não é tão interessante, na minha opinião, porque apesar de você receber um valor bem alto no começo, que é metade do valor do projeto, você vai ficar todo o tempo de desenvolvimento sem receber nada. Então, se você pegar um projeto maior de 2, 3, 4 meses ou mais, você vai ficar todos esses meses sem receber nada, e isso não é tão interessante. O outro ponto é que, se no meio desse desenvolvimento, ou se por exemplo você fez 80% do projeto e o cliente resolve cancelar ou buscar outro freelancer ou qualquer coisa do tipo, você vai ter feito aqueles 30% que você não recebeu à toa, e isso também não é tão interessante nessa parte. Por isso, a melhor divisão de remuneração que eu encontrei é você separar as funcionalidades, então fazer uma lista das funcionalidades. Se você estiver fazendo um aplicativo, você pode separar por tela, ou você pode utilizar a divisão mais clássica de funcionalidades, que é onde você analisa os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, ponto de função, esse tipo de coisa. Mas o interessante é que você faça uma lista de cada funcionalidade. Então, essa funcionalidade, essa, e você cobre separadamente por cada funcionalidade, e à medida que você vai entregando o código daquela funcionalidade, você vai sendo pago pelaquela funcionalidade que você desenvolveu. Então, por exemplo, se você pega um projeto onde você vai desenvolver um aplicativo e você resolve cobrar por tela, por exemplo, então você entrega uma tela, no caso, por exemplo, pode ser a tela de login, você entrega o código, a funcionalidade, e você recebe pelaquela funcionalidade. Você entrega a tela de cadastro, por exemplo, e recebe pela tela de cadastro. Isso dá uma fluidez bem melhor para o projeto e ajuda você a se organizar melhor com as suas finanças, digamos assim, tá? E aqui, uma outra dica que eu gostaria de passar para você, baseada na minha experiência, é que você nunca deve começar um projeto, nunca deve começar a trabalhar em um projeto sem que antes você tenha recebido um sinal do cliente. Quando eu falo sinal, eu falo um pagamento de fato, tá? Isso é um pagamento para você dar início ao projeto. Isso porque pode acontecer do cliente, por qualquer motivo, simplesmente cancelar o projeto, seja porque ele desistiu da ideia, ou viu que a ideia não fazia sentido, ou simplesmente arrumou uma outra pessoa para fazer. Esse tipo de coisa nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu muito com alguns amigos que eu tenho que fazem freelas, onde o cliente, eles negociam tudo com o cliente certinho, fazem aquele famoso aperto de mão, e o desenvolvedor vai lá, começa a trabalhar nesse projeto até para adiantar um pouco o projeto, e depois o cliente simplesmente desiste do projeto por qualquer motivo, tá? Então nunca comecem a desenvolver, a trabalhar em algum projeto sem que antes vocês tenham recebido algum sinal, algum valor que vocês negociaram com o cliente, para vocês darem o início, o start nesse projeto, tá? Uma outra coisa também que eu gostaria de dizer é que no começo você não vai precisar de contrato, porque você vai estar começando, o contrato é algo mais burocrático, mas o ideal é que quando você comece a profissionalizar o seu trabalho como freelancer, que você crie um contrato. Tem diversos templates aí, você pode procurar por qualquer template, onde você vai adicionar exatamente os pontos que eu comentei agora, os pontos que você vai cumprir desse projeto. Então você vai criar, por exemplo, a tela de login, a tela de cadastro, a tela X, Y, Z,
e as funcionalidades X, Y, Z também. Isso para deixar bem descritivo para o cliente o que é que você vai fazer e o que é que ele deve esperar que você faça. Isso vai ajudar muito no futuro para aquelas famosas alteraçõezinhas que o cliente pede. Então, quando você entrega algo que está no papel, está descrito no papel, é bem mais fácil de você conseguir mostrar para ele que você está cumprindo com o que foi combinado antes, tá? E isso é ainda mais interessante quando você está negociando cara a cara com o cliente, porque dessa forma você consegue definir exatamente as obrigações dos dois lados e também definir o que é que os dois lados devem esperar. O cliente, por parte dele, vai esperar o projeto e você, por sua parte, vai esperar a remuneração. Então, um contrato ele ajuda muito a você definir as expectativas de cada um dos lados e a também cumprir com o que foi combinado lá no começo, beleza? Show de bola, eu sei que eu falei pra caramba agora, mas a gente ainda não terminou e agora eu gostaria de mostrar para você uma das principais plataformas, se não a principal plataforma de freelance hoje, quando a gente fala de freelance de desenvolvimento, beleza? Que é a BossaBox. Então, se você ainda não conhece, eu recomendo que você se cadastre lá urgentemente, porque o BossaBox é uma plataforma incrível, onde eles conectam freelancers, no caso aqui eles não chamam de freelancer, eles chamam de prolancer, que são basicamente desenvolvedores que eles conectam com empresas que estão precisando daquele desenvolvedor para um projeto específico durante um tempo específico. Então deixa eu fazer aqui o login. E aqui na BossaBox você vai preencher as suas informações corretamente, tá? Aqui eles têm um nível para você identificar o seu perfil. O interessante é que você preencha tudo para você melhorar o seu perfil cada vez mais. E aqui em vagas a gente consegue ver os projetos onde a gente consegue aplicar. Então no caso aqui a gente tem vários projetos e esses projetos aqui na BossaBox eles tendem a ser projetos mais demorados, tá? Não são projetos tão simples quanto lá no Orkana ou o 99 Freelas, mas eles são projetos que costumam remunerar muito bem. Aqui esses são os projetos que estão aparecendo para mim, mas eles costumam avisar sempre que uma nova vaga é postada. Então aqui a gente pode ver que tem um monte de notificação, isso porque sempre que tem uma nova vaga, eles avisam para a gente aqui através dessas notificações, beleza? E aqui a gente pode clicar nesse projeto para ver os detalhes. E aqui no caso esse projeto é de 5 meses. Aqui está mostrando o nome da empresa, aqui mostra a remuneração. No caso eles também dão um bônus para quando você termina o projeto. Aqui eles dão também o valor total que você vai receber no final, no total do projeto, digamos assim. Você vai receber nesse caso aqui 4 mil por mês. Durante 5 meses, o que dá um total de 20 mil, com mais os 300 dá esse valor aqui, 20.550 para essa vaga, que no caso é uma vaga de desenvolvedor back-end, beleza? E aqui descendo um pouco a gente consegue ver os requisitos daquele projeto, tá? No caso aqui, desenvolvedor back-end, aqui a gente consegue ver exatamente cada requisito que se espera desse Prolancer. Aqui a gente consegue ver também as competências, qual é a carga horária daquele projeto. No caso aqui é um full time de 30 a 40 horas por semana, beleza? E aqui a gente consegue ver a data de início também. Logo aqui abaixo a gente tem alguns detalhes da empresa aqui como um resumo e também a gente tem um resumo do projeto para a gente entender qual é o contexto daquele projeto. E essa é uma das partes mais interessantes e mais legais e que me fazem gostar tanto da BossaBox. É que você não precisa se preocupar com nada, nenhum processo burocrático. Aqui a BossaBox cuida de tudo para você. Então você vai entrar na plataforma, vai se cadastrar, vai preencher corretamente as suas informações e as suas competências e aqui partindo da demanda daqui a BossaBox receber, ela vai repassando essa demanda aos Prolancers aqui através da plataforma, tá? E aqui a gente pode ver qual projeto faz mais sentido para a gente, se a gente está preferindo um projeto mais longo. No caso aqui a gente tem projetos de 1 ano, acabei clicando aqui, a gente tem projetos de 1 ano, que no caso é esse aqui, que vai dar uma remuneração total maior, claro, já que é um projeto maior, ou a gente também pode escolher projetos menores, no caso aqui esse aqui vai de 2 meses e meio, mas que talvez faça mais sentido para você, dependendo do seu contexto. Então, essa é uma plataforma com certeza incrível e que vale muito a pena você se cadastrar para conhecer. E agora a gente vai para a última plataforma que eu separei aqui, e essa é uma plataforma um pouco mais avançada. Essa plataforma é a TopTal. A TopTal ela é bem conhecida aí pelo mundo afora por ser a maior plataforma de freelancers hoje no mundo. E eles têm um slogan aqui que é bem conhecido, que é eles recrutam os 3%
de freelancers que aplicam para TopTal. Então, de 100 pessoas que aplicam para TopTal, apenas 3% vai conseguir passar no processo seletivo deles. E ela é atualmente conhecida como a plataforma mais avançada de freelancers que a gente conhece. E a ideia da TopTal é conectar freelancers de todos os lugares do mundo com empresas de todos os lugares do mundo também. No caso aqui, a gente tem algumas empresas aqui abaixo, por exemplo, a Bridgestone, a Motorola e diversas outras empresas mundialmente conhecidas que têm freelancers aqui da TopTal. E aqui eu não vou me estender muito porque eu não sou um freelancer da TopTal, mas só para a gente entender um pouco sobre como funciona o processo seletivo da TopTal. Esse processo é dividido em 4 etapas. E a primeira dessas fases é uma conversa até que bem informal com alguém do time da TopTal. E nessa conversa ela é toda por videochamada e totalmente em inglês, tá? E nessa conversa essa pessoa ela vai fazer algumas perguntas para buscar lhe conhecer melhor. Por exemplo, há quanto tempo você trabalha como desenvolvedor, desenvolvedora? Quais foram os seus maiores desafios? Há quanto tempo, se você trabalha como freelancer e se você trabalha há quanto tempo você é freelancer, esse tipo de coisa. E a grande ideia dessa fase é eles entenderem o seu nível de inglês. Isso porque a TopTal é uma plataforma que é conhecida mundialmente. Então, no time, se você for aprovado, provavelmente você vai estar em um time que vai ter pessoas de qualquer lugar do mundo. Pode ter uma pessoa americana, um russo, um espanhol. Então, a ideia é que o seu inglês ele esteja beirando o fluente, ali entre o avançado e o fluente. Então a sua comunicação ela deve ser uma comunicação fluida, você não deve travar na hora de montar as sentenças, de montar uma frase, deve ser uma comunicação totalmente fluida para que você consiga se sair bem nessa primeira fase. E a segunda fase, ou melhor, as 3 outras fases, elas são fases técnicas, onde na maioria dos casos vai ser um live code, onde você vai criar algum código, ou resolver algum código, ou atuar em cima de algum código que vai ser lhe dado com alguém ali observando e vendo como você trabalha. Vão ser 3 fases assim, e pode ser que dependendo do seu objetivo, se você vai trabalhar com alguma ferramenta específica, que você tenha também, após esse 4º teste, você tenha algum outro teste específico para essa ferramenta que você vai utilizar. Então é basicamente assim que se dá o processo seletivo da TopTal. É um processo seletivo bem difícil, é tanto que eles gostam bastante desse slogan deles aqui, de aceitarem apenas 3% dos freelancers que aplicam para a TopTal. E se você não passar de primeira no teste da TopTal, fica tranquilo, porque em 6 meses você pode tentar novamente e você recebe um feedback deles dizendo exatamente aonde você precisa melhorar, beleza? Então é isso, a gente chegou ao final de mais um vídeo, espero ter conseguido te ajudar de alguma forma. Eu sei que esse foi um vídeo com muita informação, mas eu acho que dessa forma eu consegui passar tudo que eu tinha para passar, para você conseguir começar no freelance da melhor maneira possível, beleza? Lembrando que a partir de fevereiro a gente vai começar as lives aqui do canal, e para você ser avisado, o link para você se cadastrar e ser avisado sempre que for acontecer alguma live, o link vai estar aí na descrição, beleza? Mas é isso, espero te ver no próximo vídeo, aquele abraço e valeu!